Olá, pessoal do Resumo Popcorn. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai mergulhar em um filme que chega de mansinho, sem fazer muito barulho, mas que encontra um jeito muito particular de tocar fundo em questões extremamente humanas. Eu estou falando de Família de Aluguel, um longa que parte de uma premissa curiosa, quase estranha à primeira vista, para construir uma experiência delicada, melancólica e surpreendentemente calorosa. Então, já fica comigo até o fim, porque este é um daqueles filmes que parecem simples na superfície, mas escondem camadas emocionais muito mais complexas do que o título sugere. E antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal Resumo Popcorn, deixar seu like e ativar o sino, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo análises e reviews que vão além do óbvio. Se você gosta de cinema comentado com sensibilidade, profundidade e aquela conversa de quem realmente presta atenção nos detalhes, esse espaço aqui é para você. Família de Aluguel é o tipo de obra que se sustenta num equilíbrio muito delicado entre estranhamento e acolhimento. A proposta de acompanhar um ator em crise vivendo em Tóquio, que passa a trabalhar interpretando papéis afetivos para desconhecidos, poderia facilmente cair numa caricatura moralizante ou numa comédia excêntrica demais. Mas o filme escolhe outro caminho. Ele trata esse universo com uma suavidade quase contemplativa, como se quisesse lembrar o espectador de que toda relação humana, em maior ou menor grau, envolve também performance, expectativa e necessidade. A diferença aqui é que a encenação é assumida desde o início. O que mais chama atenção na construção do longa é a forma como ele usa essa premissa para discutir solidão, sem transformá-la em espetáculo. Não existe uma urgência artificial para arrancar lágrimas do público. Em vez disso, o filme aposta em silêncios, olhares demorados, pequenos gestos e encontros que parecem banais, mas vão sendo carregados de significado. É um cinema que confia no tempo da emoção, e isso, no momento em que tantas narrativas parecem ansiosas para explicar tudo, se torna quase um ato de resistência. A direção entende muito bem a força do espaço. Tóquio não aparece aqui como cartão postal ou como um pano de fundo exótico para um protagonista estrangeiro. A cidade surge como um ambiente de deslocamento, rotina e anonimato. É um lugar vivo, mas também emocionalmente distante, o que combina perfeitamente com a jornada do personagem principal. O filme parece dizer, sem verbalizar demais, que é possível estar cercado de gente e ainda assim habitar uma espécie de deserto afetivo. E talvez seja justamente por isso que a ideia de alugar vínculos soe tão absurda e ao mesmo tempo tão compreensível. Brendan Fraser entrega uma performance muito contida, quase toda sustentada pela fragilidade do corpo e pelo peso do olhar. Há algo de profundamente cansado nesse personagem, mas não de um jeito teatral. É um homem que parece ter desaprendido a ocupar o próprio lugar no mundo. E o mais interessante é que o filme não o apresenta como um herói em busca de redenção, mas como alguém emocionalmente suspenso à deriva, tentando sobreviver à própria falta de propósito. Fraser encontra o tom exato dessa suspensão. Ele não força grandes explosões, e é justamente por isso que funciona tão bem. Outro ponto forte está na ambiguidade moral da proposta. O filme nunca entrega respostas fáceis sobre o que significa oferecer presença paga para preencher vazios emocionais. Isso é manipulação? Isso é cuidado? Isso é mentira? Ou seria apenas uma forma diferente, ainda que incômoda, de atender necessidades reais? Família de Aluguel não simplifica essas perguntas.
Ao contrário, ele as deixa reverberando. E a beleza está justamente aí. O longa entende que algumas dores humanas não desaparecem só porque foram nomeadas, e que às vezes uma presença ensaiada ainda pode produzir um afeto verdadeiro. No aspecto visual, a fotografia posta em enquadramentos limpos, luz suave e uma composição que favorece a intimidade dos momentos. Não é um filme interessado em grandiosidade estética. Sua beleza está no detalhe, na proximidade, no cotidiano observado com atenção. A trilha também acompanha essa proposta, sem atropelar as cenas, quase como se estivesse pedindo licença para existir. Tudo colabora para criar uma atmosfera de delicadeza melancólica, de humanidade discreta. No fim das contas, a grande força da análise de Família de Aluguel está em perceber que ele não fala apenas de pessoas que contratam familiares substitutos. Ele fala de todos nós, em alguma medida. Das máscaras sociais que vestimos, dos papéis que desempenhamos para sermos aceitos, do medo de não sermos suficientes quando ninguém está olhando. É um filme sobre pertencimento, mas também sobre o quanto esse pertencimento, às vezes, precisa ser inventado antes de poder ser sentido. Isso faz dele uma obra pequena na escala, mas grande naquilo que provoca. Atenção, a partir de agora, spoiler. Agora entrando no review com spoilers, Família de Aluguel se revela ainda mais interessante porque aquilo que parecia ser apenas uma história sensível sobre encontros improváveis vai ganhando um peso emocional muito maior conforme Philip se aprofunda nesse trabalho de interpretar laços para outras pessoas. No começo, há até um certo desconforto proposital no modo como ele entra nesse universo. A ideia de participar de funerais, encontros familiares e momentos íntimos como alguém contratado já coloca o espectador numa posição moral instável. Mas o filme é inteligente porque transforma esse desconforto inicial em reflexão. O que torna o arco de Philip tão eficiente é que, aos poucos, ele deixa de ser apenas um homem executando funções e passa a sentir a consequência real dessas encenações. Ele entra nos vazios emocionais dos outros e, nesse processo, acaba encarando o próprio vazio. O vínculo com Mia, por exemplo, funciona como uma espécie de espelho afetivo. Quando ele percebe que aquela conexão carrega algo genuíno, o filme deixa claro que o sentimento humano não obedece às fronteiras contratuais que tentamos impor. É justamente aí que o drama cresce. O que começa como representação passa a ter consequência de verdade. Um dos momentos mais fortes do filme está ligado à descoberta de que nem tudo naquele ecossistema de vínculos substitutos é tão espontâneo quanto Philip imaginava. Quando ele confronta a estrutura da agência e percebe o grau de artificialidade com que certas ausências são preenchidas, o longa desmonta qualquer leitura ingênua sobre aquele serviço. O impacto fica ainda maior quando entendemos que até relações que pareciam mais sólidas e autênticas também estavam atravessadas por camadas de encenação. Esse é o ponto em que Família de Aluguel abandona qualquer conforto e mostra que afeto e performance podem estar misturados de forma quase inseparável. A parte envolvendo Kikuo também é essencial para o peso do desfecho. O filme constrói essa relação com muita delicadeza, permitindo que ela pareça um dos poucos lugares em que Philip consegue respirar, sem a obrigação de representar o tempo inteiro. E justamente por isso, quando a situação de Kikuo se agrava e o roteiro conduz o personagem para a dor da perda, tudo ganha uma intensidade silenciosa muito forte. Não há grandes melodramas, mas há um luto que reorganiza completamente a percepção de Philip sobre quem ele era e quem se tornou. A ida ao funeral e depois
a visita ao templo no final funcionam como etapas de uma travessia interna. Outro ponto marcante é quando Philip tenta retomar uma direção para a própria vida, incluindo a possibilidade de um emprego novo e até a ideia de voltar aos Estados Unidos. Esse movimento poderia ser tratado como uma solução limpa, quase redentora. Mas o filme não escolhe a facilidade. Em vez de oferecer uma resposta triunfal, ele mostra que amadurecer emocionalmente não significa apagar a solidão, e sim aprender a encará-la sem se destruir. O personagem não termina o filme como alguém plenamente resolvido. Ele termina como alguém mais consciente, mais vulnerável e, paradoxalmente, mais inteiro. A breve prisão de Philip e a acusação de sequestro também ajudam a consolidar esse colapso entre o que era papel e o que era vínculo real. É como se o roteiro dissesse que brincar de ocupar o lugar emocional na vida alheia cobra um preço, quando a linha entre trabalho e sentimento desaparece. E esse é talvez o melhor aspecto do filme. Ele nunca trata essa experiência como mera fofura edificante. Existe ternura, sim, mas existe também desconforto, ambiguidade e até uma crítica silenciosa à forma como a sociedade transforma carência em serviço. No fim, a cena final no templo resume muito bem o espírito da obra. Philip não chega ali com respostas definitivas, mas com outra disposição diante da vida. O olhar dele já não é o de alguém completamente perdido, e sim o de alguém que finalmente compreendeu que conexão humana não depende apenas de origem, sangue ou permanência. Às vezes, o encontro breve, imperfeito e até artificial pode tocar uma verdade que relações tradicionais nunca alcançaram. É um encerramento bonito justamente porque recusa o exagero. Ele prefere a quietude e nessa quietude encontra sentido. Como review final, Família de Aluguel é um filme sensível, bem interpretado e emocionalmente sofisticado. Talvez não funcione da mesma forma para quem espera grandes reviravoltas ou um drama mais explosivo. Mas para quem gosta de histórias que observam a fragilidade humana com paciência, ele entrega muito Brandon. Fraser segura o filme com enorme humanidade e a direção sabe transformar uma premissa curiosa em uma reflexão tocante sobre pertencimento, afeto e identidade. É um longa que não grita para ser lembrado, mas permanece. E às vezes são justamente esses os filmes que mais ficam com a gente. E se você curtiu essa análise e esse review, já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Família de Aluguel. O filme funcionou pra você? Te emocionou? Ou você achou que ele forçou um pouco a mão na proposta? Se inscreve no Resumo Popcorn, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem ama descobrir filmes que fogem do lugar comum. Até a próxima sessão. Tchau. Tchau.